Maravilha! Muito bem-vindos, bem-vindos a todos, né? Pode sentar-se, glória a Deus, temos muita gente nova aí, né? Os convidados aí do Pastor Olímpio, bem-vindos, e também você que está conosco, muito bem-vindo, amados, Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Peço já desculpas aí, né? Nós estamos ainda em término da reforma, em nome de Jesus, logo vai estar bom, né? Muito breve vai estar terminado isso daí, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vendo aí, né, uma febre, moda, né? Todo mundo falando de coach, né? A nossa proposta de hoje é o coach ministerial. O que é isso, né? Colocaram lá no Face, a hora que eu divulguei, que palavrão é este, né? A grande verdade é que nós temos que entender que coach, na verdade, é um processo personalizado para destravar o potencial da pessoa. Então, existem inúmeras ferramentas, existem inúmeros métodos, existem aí formas de nós podermos conversar, debater, de nós podermos expor um tema, um assunto, e nós podermos encontrar a resposta dentro de nós mesmos. Não é nada novo, é aquilo que você, pastor, já sabe, é aquilo que você, pastor, já conhece, né? Eu estou ainda cursando o curso de coach, mas temos aqui a doutora Tânia, que já é coach ali, né? E nós louvamos ao Senhor por esse tempo e por essas ferramentas, por essas formas, que são ferramentas que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos e a desenvolver as nossas próprias competências. Então o coach, ele nos dá força, ele nos dá direção, ele nos dá também a esperança. O princípio é simples, né? Nós entendermos como colocar o coração na situação, ou como colocar o coração nas pessoas. Nós temos que entender que o poder de qualquer empresa, o poder de qualquer indústria, o poder de qualquer família, e principalmente o poder de qualquer igreja, são as pessoas. Se nós não tivermos os membros, nós não temos igreja. Se nós não tivermos as pessoas, nós não temos um ministério, né? E infelizmente nós estamos vendo hoje em dia muitos ministros que amam multidões, mas odeiam pessoas. Eles querem ter sempre uma multidão para pregar, mas ele não fala com ninguém, né? Então isso é muito difícil. Então, por esse motivo que nós devemos aprender a trabalhar as pessoas, a honrar as pessoas, a amar as pessoas. Se nós quisermos um ministério de sucesso, se nós quisermos ser reconhecidos com excelência naquilo que nós fizermos, nós temos que colocar o coração naquilo que nós estamos fazendo, ou seja, colocar a alma no nosso trabalho. Nós temos pastores aqui de grandes ministérios, temos pastores aqui de ministérios pequenos, mas a questão não é número, a questão é o chamado. A importância de nós entendermos justamente essa questão: uma vida vale mais que o mundo inteiro. E nós não podemos entrar nessa situação de olharmos para a questão e metas e bater números ou metodologias ou implantar sistemas dos quais se torne linha de produção. Nós temos que ser fiel naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós temos que estar atentos e sermos fiéis no chamado do Senhor nas nossas vidas. Devemos partir pelo princípio de honrar e respeitar a nossa própria história de vida e a história de vida dos outros também. Eu quero falar um pouquinho hoje, né? Hoje a gente só vai dar um start inicial acerca da vida de um grande coach que eu vejo na Bíblia, Moisés. Gente, imagina, vamos nos colocar na posição de Moisés. Tenta imaginar a situação naquela época. Moisés conseguiu convencer uma nação inteira a sair de uma terra que, embora eles estivessem como escravos, eles estavam estabilizados. Ele convenceu toda uma nação a segui-lo, sem saber para onde iam, sem saber qual era a terra. E a palavra de Deus nos diz que Deus o levou pelo caminho mais distante, para que eles não desistissem e não voltassem. Muitas vezes Deus nos leva pelo caminho mais longo, para que a gente não desista. Deus nos encurrala de tal forma que não dá nem para desistir. Então a situação que nós observamos
na vida de Moisés, e essa vai ser a tarefa para quem quiser abraçar esse desafio comigo. Nós vamos estudar esse mês, até o próximo café, a vida de Moisés, detalhes no nascimento, detalhes na vida, no desenvolvimento, na juventude dele, no ministério dele, no exercício do trabalho dele. Você vai pegar o texto e você vai encontrar no texto aonde é a nossa fonte de respostas, é a nossa fonte de pesquisas. Então nós temos que observar, é claro que Jesus sempre foi e sempre será o maior exemplo de todo e qualquer ofício. Jesus sempre foi o maior exemplo de apóstolo, ele foi enviado, o enviado apóstolo. Jesus sempre foi o maior exemplo de profeta, porque tudo que saía da sua boca era uma palavra profética. Jesus sempre foi o maior exemplo de evangelista, ele veio a este mundo, ele foi enviado pelo Pai. Jesus sempre foi o maior exemplo de pastor, o pastor das nossas almas, o maior exemplo de mestre, o rabi por excelência. Ele foi o maior exemplo de servo, de diácono, de obreiro. Então a gente sempre vai ter Jesus como o maior exemplo em todas as coisas, em tudo que nós formos desenvolver dentro da casa, dentro do reino, qualquer ofício, né? Nós tivemos agora o treinamento, 4 semanas falando sobre os diáconos. Foi espetacular o curso do diaconato, aonde nós tivemos 4 sábados, das 8 ao meio-dia, mostrando a visão diaconal para os dias de hoje. Sábado agora começa o curso de presbíteros, não só para presbítero, mas para todo aquele que queira aprender. Serão 4 sábados, das 8 ao meio-dia, onde nós vamos estar usando algumas ferramentas do coach também, para ver o presbitério, para analisar a questão do presbitério, aberto a qualquer igreja, aberto a qualquer pastor, aberto aos seus líderes, à sua equipe de liderança. O curso de diaconato foi muito bem aceito. Nós tivemos aí 80 pessoas fazendo o curso do diaconato, grande parte delas eram de outros ministérios, de outras igrejas, e nós vimos exatamente esse compêndio ministerial da adequação do que está acontecendo na mudança da igreja, da instituição igreja. Então Jesus também se torna o maior exemplo de coach também. Quando você olha, ele não é só o maior exemplo de coach, mas ele é o maior exemplo de mentor, ele é o maior exemplo de todos os ofícios possíveis. E é interessante hoje você ver o mundo colocando numa linguagem profissional, de ferramentas profissionais, mas era a técnica que Jesus usava. Ele sempre fazia perguntas, ele respondia aos outros com perguntas. E aí, através dessa situação, você começa a observar o ministério se despontando, porque ele é o maior exemplo em todo e qualquer ofício que nós formos tratar, formos trabalhar. Na sua vida, nós encontramos a maior expressão de prestação de serviço, a maior motivação de amor ao próximo, de amor ao reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus, que é a nossa função, é justamente o que nós estamos aqui buscando, a excelência para podermos receber a aprovação do Deus Todo-Poderoso. As pessoas, os pastores, os líderes hoje em dia estão em procura das melhores práticas, das melhores estratégias, dos melhores modelos para crescimento. O melhor e mais eficaz modelo é a direção do Espírito Santo. Não tem outro. Muitas pessoas ficam questionando se a igreja em célula, se é G12, se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro. Ei, Deus te deu a rema para isso. Deus te deu uma revelação para esse modelo de igreja. Porque se Deus te deu a revelação, então vai. Agora, não é porque a outra igreja está fazendo, deu certo, que eu vou pegar, fazer, vai dar certo. Por quê? Porque eu não tenho a palavra rema de Deus. Então a gente tem que observar justamente qual é a vontade de Deus. O Senhor te chamou para fazer. Qual é a tua função no reino? Qual é o teu chamado inicial? Volta ao chamado inicial. Porque na pressão, na dimensão, na correria, no ativismo e muitas vezes na trajetória do ministério, nós vamos abrindo mão do chamado inicial. Nós vamos renegociando aquilo que na verdade era um sonho. Por causa das provas, das lutas, das tristezas, por causa das frustrações, traições, decepções, nós vamos abrindo mão da primeira visão que recebemos do Senhor. E como fazer para voltar? E como voltar a ela?
Então, quando nós olhamos para esses princípios, quando nós questionamos essas situações, muitas pessoas estão procurando as melhores práticas e as estratégias mais inovadoras, e qualquer nome, qualquer nomenclatura inédita, as pessoas correm atrás. O coach ministerial está sendo da mesma forma. Por quê? Nada mais é do que um treinamento com uma supervisão, nada mais é do que um acompanhamento de perto, aonde na verdade vai fazer você refletir, você encontrar dentro de si as respostas. Então não se assuste, não se cobre, não entre no desespero, né? Uma das coisas que a gente vê, não só a nível agora de coach ministerial, mas a nível de ministério, não adianta que nós não podemos ter preguiça. Nunca devemos desenvolver um ministério baseado em preguiça, porque você vai ter que ler, você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que estudar, você vai ter que orar, você vai ter que pagar o preço de jejum, de oração, clamar ao Senhor. Então um líder de sucesso que se desponta hoje, vai ser um líder com essa visão mais ampla, mais apurada da visão ministerial, da visão gestão administrativa, um líder que na verdade facilite as coisas para colocar o maior número de pessoas envolvidas para poder realizar aquilo que fomos chamados a fazer. Moisés conseguiu envolver uma nação inteira, porque Deus deu uma palavra para ele, e em cima daquela palavra ele desafia, ele conquista, ele convence. E nós muitas vezes ficamos questionando: será que ele escolheu 12, dos 12, 10 errados? Quem falhou? Porque 10 volta com relatório negativo, 10 volta e contamina toda a multidão, e 2 continua acreditando na palavra de Moisés, continua acreditando na palavra que Deus tinha dado a Moisés, Josué e Caleb. Agora é interessante a gente observar pelo seguinte prisma: os 12 foram, os 12 viram a mesma terra, a mesma promessa, estavam juntos no mesmo momento. Só que Josué e Caleb não conseguiu reverter o relatório negativo dos 10. Normalmente, você tem menos pessoas que acreditam na visão que você recebeu do Senhor, mas que infelizmente não está conseguindo convencer os outros. Será que o cenário não é o mesmo? Nós olhamos para uma promessa, nós temos uma visão, nós temos um alvo, mas por que não está chegando, não está alcançando? Quem nós estamos convencendo com esse alvo? A quem nós estamos passando esse alvo? Como nós estamos passando esse alvo? Você sabe, a palavra do Senhor fala: escreve a visão, torna bem clara, bem legível, para até aquele que passa correndo possa ler, possa entender. A tua visão ministerial está clara? Agora, se nós formos, quando nós analisarmos a vida de Moisés, nós vamos observar que ele teve todas as adversidades. No desespero, no ímpeto de querer cumprir aquilo que Deus tinha depositado no coração dele, ele mata um soldado egípcio. Mas ele se torna a prova da graça de Deus, de mesmo numa fatalidade, ter se precipitado, uma ansiedade em querer fazer com a própria força, na força da própria mão, mesmo assim, Deus não desistiu de Moisés. Agora, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando nós olhamos para a situação de Moisés, nós vamos conseguir observar uma série de situações que nós vamos conseguir analisar a nossa própria vida, o nosso próprio ministério, a nossa própria trajetória, porque nós começamos a aprender com os personagens da Bíblia, e nós temos que entender que os nossos melhores amigos estão na Bíblia. O que você tem a aprender com Moisés? A palavra de Deus nos diz: tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. O que você tem a aprender com Josué?
O que você tem a aprender com Davi? O que você tem a aprender com Paulo? Os personagens bíblicos, eles são os nossos maiores instrutores, e são instrutores de elite, que estão sempre à nossa disposição para nos ensinar. Basta nós estarmos dispostos a querer aprender. A vida de cada um dos personagens bíblicos é um ensinamento tremendo para nós, e nós precisamos aprender a aprender com a vida deles. Deixe a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 1, a gente já volta para aí, mas vai lá comigo para Salmos capítulo 84, Salmos capítulo 84. O salmista começa um cântico de adoração: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, ou seja, passando pelo vale árido, passando pelo vale de sofrimento, passando pelo vale de escassez, faz dele uma fonte de águas vivas, a chuva também enche os seus tanques. Bem-aventurado, bem feliz, bem contente é o homem cuja força está em Deus, que passando pelo vale de Baca, passando pelo vale de sofrimento, consegue fazer do seu vale de sofrimento uma fonte que sacia o outro. Consegue fazer do seu sofrimento águas cristalinas. Consegue fazer do seu sofrimento água que sacia. A vida de cada personagem bíblico tem um ensinamento para nós, nem que for para ensinar o que não devemos fazer, mas sempre tem um ensinamento. Então a gente olha, por exemplo, com a vida de Noé, você vai aprender a navegar na persistência de um projeto de 120 anos, diante de uma promessa: vem um dilúvio. Existe um livramento para aquele que acredita, mas como convencer as pessoas a entrarem nessa arca? A vida de Abraão, por exemplo, ele se torna um mentor na questão da fé, na questão de acreditarmos, na questão de depositarmos em Deus, na questão de esperarmos em Deus. Tanto é que quando ele sobe ao monte do sacrifício, ele diz: ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o menino iremos à adoração e tornaremos. Ele sabe que ele vai voltar junto com o Isaac, ele sabe que ele vai voltar junto com o filho. Por quê? Porque ele conhecia o caráter de Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou: de ti farei uma grande nação, eu não sei o que vai acontecer lá no monte, mas eu vou voltar com o menino. Interessante a gente observar, Moisés nos ensina a parar e ouvir de Deus em todo momento, mas eu quero deixar ele de lado, que a gente vai voltar mais nele. Sansão é uma lição de autocontrole, e o controle dos desejos e das paixões. Nós estivemos ministrando sobre Sansão há 3 semanas atrás. Toda a trajetória, toda a vida de Sansão, ele julgou com justiça 20 anos Israel. O povo só sabe da história de Sansão quando entra Dalila na história. Ruth nos instrui acerca do amor e da lealdade. Davi, nós podemos aprender com ele como ter um coração segundo o coração de Deus, sabendo que vamos ter provas, desafios, personagens. Neemias nos sacode o nosso ministério, nos mostrando que podemos fazer aquilo que ninguém está disposto a fazer. Daniel nos ensina a influenciar toda uma comunidade. Nesse processo de coach ministerial, nós nunca podemos ter preguiça e nem ficar procrastinando as coisas. Temos que fazer o que precisa ser feito, e na verdade você vai ter que explorar um texto, explorar um chamado, explorar a visão que você recebeu do Senhor,
investindo, lendo, estudando, buscando, aconselhando em cima dela. É muito simples, irmãos, essa questão de você poder explorar. Eu sei que hoje já existem, pelo que eu conheço, só em São Paulo, mais de 4 órgãos chamados de coach cristão, ou coach ministeriais, ou coach pastoral. Todos esses órgãos, eles trabalham o quê? Potencializar a sua mensagem, potencializar o seu ministério. De que forma? Através do estudo, através do ensino, através da busca, através de você mesmo mergulhar, e existe uma supervisão, onde vai ficar te cobrando metas em cima disso, para você poder explorar aquele personagem. Nós vamos fazer esse trabalho inicial em cima da visão de Moisés. Nós vamos trabalhar um pouquinho falando acerca de Moisés, tratando acerca de Moisés, porque hoje nós estamos vendo muitos membros, muitas pessoas reclamando que não são pastoreadas. Agora, o problema maior é o que se espera desse pastoreio. Qual a expectativa que a membresia de hoje quer de um pastor? O problema não é que não estão sendo pastoreadas. O problema é que o pastoreio que estamos oferecendo, eles não estão sendo pastoreados. Os pastoreios que nós estamos oferecendo não está saciando o que eles estão na expectativa de saciar. Porque o pastor hoje, muitas vezes ele vai ter que ocupar o papel de pai. Muitas vezes ele vai ter que ocupar o papel de irmão. Muitas vezes ele vai ter que ser advogado. Muitas vezes ele vai ter que ser juiz. Muitas vezes ele vai ter que ser terapeuta. E a grande verdade é que a multidão quer que o pastor seja tudo menos pastor. Porque as pessoas estão buscando na igreja, buscando nos pastores, algo que possa saciar os questionamentos dele na vida profissional, familiar, relacionamento pessoal, menos espiritual. E onde fica o nosso chamado? A importância de nós entendermos que coach ou mentoreamento não é um programa, é uma aventura para uma vida inteira. E em cima dessa aventura, muitas pessoas reclamando que não são pastoreadas ou não são mentoreadas, mas na verdade elas estão procurando as coisas nos lugares errados. Ela vem para você decidir se ela deve fazer isso ou não deve fazer isso. Ela vem para você dar uma opinião, mas ela na verdade já tem uma opinião formada. Vai comigo para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Paulo nos diz direto no versículo 4: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, olha só que coisa tremenda, pela paciência e consolação das Escrituras. Você tem extraído a paciência e a consolação das Escrituras? Você tem deixado a Escritura te direcionar com paciência e com consolo? Porque pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Pai, e a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. É fato que hoje em dia muitos ministros estão se sentindo sobrecarregados, esgotados, frustrados e prestes a desfalecer. Nós temos visto um ataque ministerial. Outros estão agindo como pastores feridos, pastores machucados ou pastores magoados. A sobrecarga dos compromissos humanos tem esgotado a cada dia a obra ministerial. Segundo o dicionário conceituado da língua inglesa de Webb, definição de coach não se resume a um trabalho de um treinador de equipes esportivas, como muita gente acredita. Mediante esse dicionário ele coloca: a palavra também se refere à pessoa
que oferece uma instrução particular, ensino e supervisão em qualquer área que você queira essa supervisão, em qualquer área de atividade. Então, nesses quesitos, ninguém jamais foi tão hábil, tão eficiente como o nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio Deus nos deixa a sua palavra. O mestre dos mestres sabia muito bem aconselhar, exortar, motivar, orientar os seus discípulos e, acima de tudo, ele sabia o tempo certo e a maneira certa, adequada de fazer cada uma das coisas. Nós temos que enxergar em Jesus alguém que nos ajuda a definir qual é o foco do nosso chamado, qual é o foco da tua vida, o foco do teu ministério. Em segundo lugar, qual o equilíbrio? Em terceiro lugar, qual a produtividade? E em quarto lugar, qual a realização pessoal? Aonde está a tua visão? Aonde você foca o teu olhar? Eu li um comentário essa semana e achei muito interessante sobre um episódio do seriado de Sherlock Holmes. Ele tinha um assistente, e esse assistente chama Watson, e eles foram acampar, né? E Sherlock Holmes, como um grande investigador, né? Eles foram acampar e de repente montaram a barraca, e acamparam e tudo mais, e de repente roubaram a barraca. E ele acorda o seu assessor, seu assistente, e fala: Watson, o que você vê? E o Watson abre os olhos e fala: eu vejo a lua, as estrelas, eu vejo uma constelação, eu vejo isso. E ele chacoalha e fala: não, você não viu que roubaram a nossa barraca? É uma coisa simples, boba, mas é muito interessante. Era necessário roubarem a barraca para ele poder ver toda a constelação. E muitas vezes Deus está permitindo roubarem a tua barraca para você enxergar o universo. Agora, nós estamos tão presos numa visão limitada só da barraca que nem contemplamos toda a constelação e todo o universo. Volta para Êxodo capítulo 1. Vamos direto ao verso 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviram com dureza. A grande verdade é que o sistema egípcio, o sistema de Faraó, queria usar o povo de Israel para benefício próprio. E por isso que eles endureceram a cerviz, e por isso que eles aumentaram a carga, e por isso que eles aumentaram os impostos, e por isso que na verdade eles fizeram controle de natalidade, e por isso que o rei se levanta e fala: mata todos os machos. Nesse cenário,
Moisés nasce. Nessa situação, Moisés nasce. Se nós formos analisar pelo prisma espiritual, nós vamos observar o que? Sempre que há um crescimento, o inferno se levanta para tentar deter, para tentar abafar, para tentar ceifar, para tentar impedir. Agora, a grande verdade é, se o inferno se levanta para tentar impedir, é porque no mundo espiritual, as hostes espirituais já sabem o potencial que você pode se tornar. Muitas vezes você não acredita no potencial que Deus te colocou, mas o demônio crê e estremece, diz a palavra de Deus. Por que será que a luta aumentou? Por que será que a batalha aumentou? Por que será que as batalhas que as igrejas têm travado aumentaram? No mundo espiritual, todo mundo já vê um avivamento vindo. No mundo espiritual, já existe uma palavra liberada. E então, o que acontece? As hostes espirituais da maldade, ao qual Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. No mundo espiritual, eles estão tentando deter, mas a verdade é exatamente o que aconteceu com o povo de Israel no Egito, acontece nos dias de hoje. Verso 12: quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais afligiam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então a gente vê aqui um segredo espiritual, num cenário que vai ser propício para Deus enviar à terra um libertador, para Deus colocar na terra um homem. Agora, para Deus poder levantar um libertador, Deus forja o caráter desse moço, o caráter desse homem, desde o ventre, desde a gravidez. A grande verdade é que a tua história de vida te prepara para o ministério que Deus tem lá na frente com você. Desde a gestação, olhar para o passado, ressignificar o teu passado, olhar para o passado, ressignificar a tua vida, olhar para a tua história de vida e ver que lição você tem a extrair. Não é o que o salmista diz no capítulo 84: bem-aventurado que passando pelo vale árido, pelo vale de Baca, pelo vale de sofrimento, faz ele uma fonte de água viva. Agora, a fonte de água viva, ela não se alimenta a si mesma, ela é para alimentar os outros. O grave problema é que muitos não entendem que tudo aquilo que eles estão passando é para ajudar a outros. E aí vivem num ciclo contínuo de autossabotagem, vivem num ciclo contínuo e se machucam por não entender o propósito. Agora, ou eu creio que a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus me garante que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus, e tudo, no grego, tudo é tudo mesmo, é absoluto, todas. No hebraico também. Não são quase todas, são todas. Então, quando eu olho para a vida de Moisés, nós vamos focar Moisés nesse processo que nós vamos fazer agora, mas a grande verdade é, Moisés demorou para ele entender a sua missão de vida, demorou para ele poder observar o que estava acontecendo. Havia um chamado, havia uma visão de Deus depositada no seu interior. Ele nasceu para livrar o povo de Israel da mão dos egípcios. Ele nasceu para libertar o povo de Israel dos egípcios. Ele nasceu para tirar o povo de lá. Então é claro que isso ardia no seu interior. É claro que isso era latente na sua alma. Tanto é que quando ele vê um soldado egípcio batendo, espancando um hebreu, ele parte para cima e no impulso ele mata o soldado. Por que ele teve essa garra? Por que ele teve essa força? Por que ele teve esse ímpeto? A gente não está falando de um judeu, de um hebreu sem estudo, sem conhecimento. Gente, ele tinha formação em todas as melhores faculdades da época. Ele conhecia as leis do povo hebreu, ele era o único estudado. Mas por que ele não consegue se controlar? Porque a força que ele
despontou naquele momento, estava de acordo com o chamado dele: livrar o povo de Israel da mão do egípcio. E muitas vezes é aí que nós estamos falhando, ou por precipitação, ou por não sabermos agir na hora certa, da forma certa. Ele foi chamado para fazer aquilo, mas não era daquele momento, daquele modelo. Num impulso ele mata. Agora, pela lei egípcia, o que acontecia? Se matasse alguém, ele tinha que se refugiar em outra terra durante 40 anos. Por isso que ele foge para Midian e fica em Midian 40 anos. Agora, quando ele chega em Midian, é algo espetacular, porque ele acha ali um homem que vai mentoreá-lo. Ele acha um homem ali que vai, na verdade, treiná-lo, que vai alinhar a vida dele, o sogro, Jetro. E aí então você começa a observar como que ele alinha a missão dele, como que ele consegue alinhar toda a situação. A renúncia deliberada que ele tem que passar a viver 40 anos sem estudo, sem conhecimento, 40 anos aprendendo na prática, porque a grande verdade é que a escola de Deus não são em palácios, a escola de Deus são nos desertos. Que é o deserto que marca, é o deserto que transforma, é o deserto que você conhece quem é Deus, é no deserto que você ouve de Deus, é no deserto que a nuvem aparece, é no deserto que vem a coluna de fogo. A renúncia deliberada significa aprender como e quando dizer não. Além do cultivo da disciplina de dizer não, Jesus compreendeu isso e demonstrou esse conceito. Ele soube o momento exato em deixar o martelo da carpintaria e pegar o cajado de pastor. Agora, se você volta para o contexto cultural da época de Jesus, ser carpinteiro naquela época era uma atividade muito bem remunerada, muito rentável. Só que ele soube o tempo exato de todas as coisas. Ele entendeu que existia algo maior e exclusivo que poderia realizar melhor do que ninguém, porque só ele poderia fazer o que foi feito. Então, você tem que saber o momento certo de renunciar às coisas que não fazem mais parte da sua missão que você recebeu do Senhor. Muitas vezes o desafio que se enfrenta não se deve à falta de oportunidade, mas se deve à multiplicidade de ações. E você tem que saber o momento certo de dizer não a algumas coisas delas que não fazem mais parte da sua missão, da sua visão de vida, e alinhar somente aquelas que fazem parte. Em qual área você precisa começar a dizer não? É muito fácil nesse ativismo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, as distrações e as torrentes de informações distorcidas que a internet nos traz, é muito fácil se desviar e perder o foco. Paulo fala isso: pelo que não fui desobediente à visão que recebi do Senhor. Eu concluo dizendo: o mentoreamento, ou o processo de coach, ou discipulado, como você queira chamar, não é mais uma opção, ele se torna uma necessidade do ministério. Era necessário Moisés ir para Midian, Moisés conectar com Jetro, para que Jetro pudesse instruí-lo. Era necessário esse alinhamento para ele destravar, para ele potencializar. Porque a grande verdade é: a unção que você respeita é a unção que você herda. Você nunca vai herdar uma unção de quem você não respeita. Tanto é que Josué respeitava a unção de Moisés, a ponto de, a hora que Moisés morre, o Senhor fala com Josué: Josué, Moisés meu servo é morto, agora é você. Tu farás meu povo herdar aquilo que eu falei ao meu servo Moisés. Agora, Moisés passou a respeitar a unção de Jetro.
E Jetro, na verdade, fala abertamente com Moisés, fala: ei, o que faz não é bom. Você vai acabar perecendo, e todo esse povo vai acabar perecendo também. Levanta líderes de 10, de 50, de 100, de 1000. Separa 70 com quem você vai compartilhar no teu coração. Moisés respeita Jetro e começa a fazer exatamente o que ele disse. Agora nós temos que ser realistas, porque o pensamento humano, ele tem poder de criar uma realidade. Então nós temos que ser bem específicos no que se refere à fé. Qual é o seu clamor, qual é o seu pedido? A unção que você respeita é a unção que você herda. A grande verdade é: as tuas experiências, a tua história de vida te prepara para o ministério que você vai exercer, ou para o desígnio final da tua vida. Olha só, o nascimento de Moisés, ele é escondido da mãe. Enquanto a mãe conseguiu esconder, ela escondeu. Foi colocado num cesto betumado, não sabendo se iria sobreviver ou não. Ele cai nas mãos da princesa, e a partir de então, passa a ser considerado filho da filha de Faraó. Para quem não sabe da história, Faraó só tinha filhas, não tinha filho. Ele não tinha herdeiro no trono. E na verdade, as outras filhas ainda não tinham filhos. Então quem iria suceder esse faraó era Moisés. Agora tenta imaginar o conflito do momento em que ele tem que decidir: eu não quero, eu vou voltar para o meio do meu povo. Já grande, já estudado. A Bíblia não narra detalhes, mas gente, foi terrível. Desobedecer uma ordem de Faraó. Imagina Faraó, a filha, a princesa, virar para ele e falar: investimos tudo que nós tínhamos em você. Você fez todos os cursos para ser o próximo Faraó. Ele fala: não. Eu não quero entrar em muitos detalhes da vida de Moisés, porque essa vai ser a tarefa que você que quiser entrar comigo nesse processo vai fazer. Você vai estudar a vida dele nesse próximo mês, e no próximo café nós vamos discutir. Eu vou querer ouvir você. Quais os pontos interessantes que você descobriu da vida de Moisés? Quais os pontos que você gostaria de destacar? E nós vamos fazer o próximo café, um café bem diferente, onde nós vamos debater a vida desse personagem, onde nós vamos discutir a vida de Moisés. Por quê? O nascimento dele já foi um milagre, a forma como ele foi introduzido dentro do palácio já foi outro milagre. Ele estudar e ter os melhores cursos das melhores faculdades egípcias da época, formado em todas as ciências da época. Imagina ele tirando esse povo do Egito, indo para o deserto, uma pessoa que viveu e desfrutou de todas as glórias do palácio, uma pessoa que tinha estudado em todas as melhores faculdades. Eu concluo dizendo: eu acho que o mais difícil, se nós tivéssemos como pesar entre ele e todo o povo, o mais difícil foi para ele. O povo já estava em escravidão. Sair de escravidão para ir para o deserto é uma coisa, agora ele estava no palácio. Sair do palácio para o deserto é outra coisa. O que te faz um grande líder é o grau de dificuldade que você enfrenta, que você passa e que você supera. E aí ele se despontou como grande líder, Moisés. Que você possa refletir nesses pontos, que você possa estudar. Qual vai ser nossa tarefa? Ler, estudar, meditar
o livro de Êxodo, a vida de Moisés, a infância e a juventude de Moisés. Nós vamos determinar aí uma meta até a saída do Egito, até a Páscoa. É esse foco que você vai estudar a vida de Moisés. Então que você possa mergulhar nesse mês, nesta grande tarefa, e para que o próximo café nós possamos discutir e debater essa vida, discutir e debater quais pontos você achou interessante nesse grande líder que foi Moisés. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus de amor, de graça, Senhor, a Tua palavra que nos garante que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Ensina-nos, ó Pai, através dos Teus escritos, através da Tua palavra, boa, perfeita e agradável, segundo a Tua vontade. No nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, por cada pastor, cada líder, cada ministro aqui. Nós clamamos, ó Pai, por esta tarde, por cada ministério aqui representado. Tu conheces as necessidades, Tu conheces, ó Pai, os conflitos, os questionamentos. Tu conheces, ó Pai, o que eles têm passado, Pai, de poder e de graça. Assim como na época, ó Pai, o Egito os oprimia e os escravizava, nós temos visto esse cenário nos dias de hoje, onde os governantes têm endurecido a cerviz, onde os governantes têm, ó Pai, dificultado. Pai, nós clamamos por esse avivamento. Aviva a Tua casa, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, Senhor, aviva cada ministério aqui representado. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, a unção de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Levanta cada pastor aqui, ó Pai, para fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer, para cumprir aquilo que o Senhor o chamou para cumprir. Desperta em nós, ó Pai, a Tua vontade, que possamos descobrir qual é o nosso desígnio, qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito nessa terra, e possamos marcar esta geração pelo propósito que recebemos do Senhor, ó Pai. Derrama do Teu poder e da Tua unção, da Tua graça sobre cada um aqui, cada família aqui representada, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Você tem nesse momento a oportunidade